Glória a Deus, nesta manhã, 8 de maio, ou 7 de 2024, chamando a existência. Eu creio que você, nesta manhã, já chamou a existência de Deus na tua vida, porque Ele veio e entrou no teu coração, fazendo de você hoje um milagre. Você que ama, você que perdoa, você que crê que o justo viverá pela fé. Então, o justo hoje, no século XXI, é aquele que Deus justificou pela fé. 10:36 de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. A fé que Deus imputou no teu coração, para que você venha a crer na tua salvação. Dias ruins virão, mas os dias bons também estão dentro de você, que é o Espírito Santo que faz você crer que o Cristo veio, abençoou você, a tua família e a todo aquele que crê, para viver aqui contente nesta manhã de quarta-feira, em toda e qualquer situação, com Cristo, que é o nosso amor, o nosso perdão. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos aqui ouvir Deus falar mais uma vez, nos esclarecendo a palavra em Espírito e verdade, saber que nós aqui no século XXI chegamos a Deus. Ele chegou até nós. Então, Ele é o quê? É o nosso pastor, é o nosso provedor, é o nosso abençoador, o nosso redentor. Ele é aquele que trouxe para todos nós que crê o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então aqui, Efésios 3, versículo 6 ao 13, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por que que Paulo falou Evangelho? Porque o Evangelho Deus deu a Paulo para que viesse pregando aos gentios no primeiro século, tá? No século XXI, temos que obedecer às palavras que o Cristo excitado deu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Atos 26:18, ele falou: Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para os gentios, para que tire o meu povo que está em trevas para a minha maravilhosa luz. Tirou você das trevas e trouxe para a luz. O arrebatamento já aconteceu. Você crê que Jesus Cristo veio, está dentro de você. Então a Escritura se cumpriu. Aqui eu sempre menciono Lucas 24:44, um livro, né, histórico. Lucas é um livro histórico, tá? O Evangelho começa do final de Atos até Hebreus. Então, no versículo 7, do qual fui constituído, quem foi? Paulo, né? Não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, não da lei de Moisés. A lei de Moisés ficou na cruz, vindo Cristo ressuscitado, o amor de Jesus. Por isso que eu aqui sempre menciono que João foi o último profeta da lei, Mateus capítulo 11, 12 em diante, e Mateus 16, e Lucas 16:16. A lei perdurou até João, para que a graça viesse através do apóstolo Paulo, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo, dando a este, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, 26:18 de Atos, e 2 Coríntios 12, 1 em diante, ali, Paulo foi ao terceiro céu e ouviu a palavra do Pai, inefável. Quando uma missionária, um pastor, diz que foi no inferno e viu o pastor queimando lá, as pessoas queimando, ou ela foi no paraíso, viu isso e aquilo, é mentira dela, porque ninguém foi ao céu, a não ser essa palavra que aqui está. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis do Pai, que nós somos abençoados, mais que vencedor, propriedade exclusiva dele e predestinado e eleito, separado aqui, já nesse mundo secular, mundo religioso, para que você viva o Cristo, aquele que está no teu coração. Então, 8, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, o evangelho é a insondável riqueza de Cristo, como é que eu sempre menciono, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. A graça e o poder, a verdade do evangelho, está ali escrito, é o poder do evangelho em cada coração. Por isso que você vai ler Marcos, capítulo 7, 24, ali a mulher cananeia, que era uma mulher sirofenícia, era uma mulher que não tinha acesso ao Cristo, porque estava debaixo da lei ainda. Ela chega até Jesus e diz: Senhor, a minha filha está endemoniada, o Senhor me ajuda. Ele falou: eu não posso tirar o pão dos filhos agora,
lá no primeiro século, né, antes da cruz, e lançar os cachorrinhos, porque o gentio não tinha vida em Cristo. Ao morrer, ressuscitar, ele dá vida à igreja. E esta mulher, né, Jesus falou para ela, você vai para casa, mulher, que a tua fé é grande. E ela foi para casa, a fé salvou a filha dela, ela chegou em casa, a filha dela estava de pé na cama, e aí houve um regozijo para aquela mulher, para aquela criança, que ela acreditou na palavra de Deus. Como hoje aqui eu menciono a palavra, mas não vejo, porque Deus aqui é Espírito e é verdade. 7:3 de Hebreus, ele não tem princípio de dia, não tem fim de existência. Nós nascemos com ele e com ele estaremos para sempre, aqui, agora e na glória com o Pai. 9. Manifestou qual século oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então estava oculto essas palavras aqui. Agora o nosso coração é revelado, porque ele nos revelou. Só entra aqui quem entra pela porta, para que Deus revele as palavras em espírito e verdade. 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que é principado e potestade? É o poder evangélico e o poder político, porque pensam que a graça, o evangelho é deles. Não, é de todos. A graça dá acesso a Deus por um caminho, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você vai ler Hebreus 10, 19 e 20, ali você entrou pelo caminho da graça, onde você teve um encontro com Cristo, aquele que citou e é o dono da palavra e do amor. 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Acesso à graça, para que você não dependa de um pastor, de um padre, de um presbítero que passa óleo em você. Ele te colocou em você o óleo de alegria. Salmo 23:5. Você tem o óleo do Espírito dentro de você, para que você não passe na sua cabeça, pelo homem de verdade, um óleo de cozinha que o pastor lá ungiu e colocou na igreja, e ali passou a ser um falso evangelho. Por quê? O óleo, né, a água, tudo que é ungido na igreja, que é algo que você pega, né, e aí você vê, ali é um fermento dos fariseus. O acesso com confiança mediante a fé nele. Fé nele quem? Em Deus, que fez tudo por você. 13. Portanto, vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a nossa glória. Então, a nossa glória já começa aqui. Quando falo que aqui começa os galardões, já está aqui no nosso coração. É uma casa abençoada, é uma casa que você fez ela, né? Fez dela a tua igreja. Essa casa aqui é a igreja, onde aqui você entra no seu quarto, ora em mim que ele falou, que eu vou te dar conhecimento, eu vou te responder. Então a oração que eu fiz ontem, faço hoje aqui agora, já está respondendo lá no sul, onde houve aquela enchente lá, naquele pedacinho que está lá, tá? O mundo, o cosmos não vai acabar. Agora acontece algo em países aí, que eles falam que Jesus está voltando, já voltou, está aqui, para esclarecer a verdade, em perdão, em amor, em cada coração. Então aqui você vê que a lei, ela perdurou até João Batista. A lei foi até a cruz. Da cruz para cá é graça. Tudo que você coloca na igreja que o pastor ungiu é fermento. E um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então aqui, Hebreus capítulo 7, 17. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre. Quem? Jesus Cristo, o Senhor. Segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior aliança. A anterior aliança era o quê? A lei de Moisés. Remove a lei de Moisés para estabelecer a graça. 10:9 de Hebreus. E 10:1 de Hebreus ali está. A lei, ela era a sombra dos bens vindouros. A sombra do teu corpo, não acontece nada com você. Você é o que você está sendo aqui agora. Tá? Eu tenho uma sombra. Essa sombra não tem nada a ver comigo. Então a lei era uma sombra dos bens vindouros. Como chegou os bens vindouros? Estamos aqui, nossa nova terra, encontramos Deus no nosso coração, onde Ele nos colocou, Ele colocou em nós o amor e o perdão. 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, né? A ordenança, né, e mandamento eram 613, e Jesus de Nazaré veio cumprir tudo na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:29. Ali veio o Filho do Homem e executou toda a obra para que você hoje andasse nas obras que Deus preparou para você de antemão.
Efésios 2,10. Então as obras já estão consumadas. Por isso que você tem salvação em Cristo. A salvação eterna é um dom dele para com você e para comigo. 2,8 de Efésios. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés é fraca. Batismo nas águas, uma simbologia. Dízimo não é dinheiro, sempre foi alimento. É uma coisa simbólica, né? A Santa Ceia é uma simbologia, porque é a parte judaica. Batismo nas águas é uma simbologia, porque você foi batizado na cruz. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. A sua bênção está no teu coração. O teu corpo de carne, né? Que é tudo que ele é contra você. Você pendurou lá. Ele hoje é a teu favor, porque você hoje obedece a Deus, né? Então você entendeu que de joelho, em pé, andando, deitado, dormindo, Deus é contigo, não te abandona, porque ele falou assim: eu vou cuidar de você, até enquanto você dorme, eu vou zelar pela tua vida. Então, pela tua vida, ele zelou e está zelando e vai zelar para sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo em você já veio, e aqui te ensina a palavra do Espírito. Ao 10. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ela foi abolida na cruz, ela acabou, ficou na cruz. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Estamos aqui com Deus, por causa do Espírito Santo. Eu estou 8 anos aqui na minha casa, não entro em congregação alguma, por quê? Se eu entrar lá, vão querer que eu faça as obras de Deus. Só que eu entendi que Deus está no meu coração. Para mim, as obras, ele consumou para mim toda ela. Hoje é que ele me deu conhecimento, transformou a minha mente, me renovou, me fez um novo homem. Porque o homem interior aqui, ele não se corrompe. Mas o de fora aqui, se eu deixar, ele vai se corromper. Ainda mais que o homem exterior se corrompa, o interior jamais se corrompa. Por quê? Ele é vida, ele é amor, ele é perdão. Ele é a paz em cada coração. Nessa manhã, se você crer, se você entender que a lei terminou, você tem que estar debaixo da graça, você está salvo pela graça. Pela graça, sois salvos mediante a fé, não vem de vós um dom de Deus, não por obras para ninguém se gloriar. As obras na cruz ficou, para que você, depois da cruz, tivesse dentro de você um grande amor. Amém e graças a Deus. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Eu não creio mais em nada, Cristo mora no meu coração. Esse é um lindo amor, esse é um lindo perdão, mas que vontade de falar palavras espirituais gravadas no meu coração. Eu só falo palavras doces que você pode entender. A boca fala tudo aquilo que um coração está cheio, mas é de amor por você. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Então, meu amado, você hoje não pensa mais em nada, a não ser no Cristo dentro de você, porque o Espírito Santo te faz lembrar que você antes já louvava a Deus, lá no paraíso com Deus, lá de onde você veio. Você é um espírito aqui no corpo de carne, que hoje prega essa palavra aqui maravilhosa. O corpo de carne morreu para o mundo secular e o mundo religioso, que é Romanos, capítulo 6, versículo 10 e 11, para você viva para Deus. 42:5 de Jó, ali está: Senhor, eu te conhecia só de te ouvir, mas agora eu te vejo, tá? Falou Jó para Deus, porque Jó viu Deus diante dele. Hoje está dentro de nós. Aqui é a igreja, ele aqui é o cabeça, ele aqui te abraça e diz que te ama e nunca jamais te abandona. Estamos aqui na palma da mão do Pai. Ele te reergueu, te salvou e te colocou aqui no reino do Filho do seu amor. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada pelo Pai. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.